Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos, olha, mais fascinantes de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, sobre as muitas moradas. Vamos tentar entender essa ideia de um cosmos espiritual gigantesco e, claro, o nosso lugar nisso tudo, sempre com base no que a obra nos apresenta. E tudo começa com essa passagem, né? Uma citação super poderosa que é basicamente a chave para abrir uma nova perspectiva. A de que a nossa existência, ela não se resume a este mundo. Ela aponta para um universo de possibilidades para a alma. E é exatamente daqui que a gente parte para a nossa exploração de hoje. Tá, então a grande pergunta é: o que são, afinal de contas, essas muitas moradas? E de acordo com a obra, a resposta não é tão simples. Não se trata só de lugares físicos, não. E aqui a gente já tem a primeira grande sacada do texto. As moradas têm um significado duplo. Por um lado, sim, são os mundos físicos, os planetas todos espalhados pelo universo, mas por outro lado, e isso é fundamental, são também os estados espirituais da alma, sabe? A condição do espírito ali no período entre uma encarnação e outra. Dependendo do nível de pureza, da evolução de cada um, a realidade que esse espírito vive é completamente diferente, mesmo sem ter um corpo físico. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. O texto não para por aí. Ele propõe que esses mundos não são todos iguais, não. Eles formam uma espécie de hierarquia, uma classificação, baseada na evolução moral e até nas condições físicas de quem vive neles. Essa imagem aqui ilustra essa ideia perfeitamente. É como uma escada evolutiva para a alma. A jornada começa lá embaixo, nos mundos primitivos, nas primeiras experiências. Depois a gente vai aprendendo, vai avançando, passa por mundos como a Terra, um mundo de provas, até um dia chegar nos mundos divinos. Cada degrau é um novo estágio de desenvolvimento. E para essa ideia de progressão ficar mais concreta, vamos comparar os extremos. Imagina só, nos mundos inferiores, a vida é totalmente material, dominada pelos instintos, pela lei do mais forte. Agora, nos mundos superiores, é o oposto. A vida é quase puramente espiritual. O corpo é mais sutil, as relações são baseadas no amor, não existe o tipo de sofrimento que a gente conhece aqui. O contraste é, uau, impressionante. E agora vamos puxar com pressa para o nosso planeta. Onde é que a Terra se encaixa nesse esquema todo? Pois é, o texto dá um propósito bem específico para ela dentro dessa estrutura cósmica. E isso leva a gente para a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? Uma questão que mexe com todo mundo. Se existem mundos felizes, por que a nossa experiência aqui é tão marcada por dificuldade, por dor, por sofrimento? A obra vai direto ao ponto para responder isso. E para nos ajudar a entender, o texto usa uma analogia poderosa. Pensa só. Seria justo julgar os habitantes de uma cidade inteira visitando só os bairros mais pobres e problemáticos? Claro que não. A gente teria uma visão totalmente distorcida. A ideia é a mesma. Não se pode julgar toda a criação, toda a humanidade espiritual só com base na experiência aqui na Terra. E a analogia continua. O texto compara a Terra a um hospital, a uma penitenciária, a um lugar, digamos, insalubre. Pensa bem, ninguém vai a um hospital por prazer, né? A gente vai para se curar. A ideia é que estamos aqui para aprender e corrigir rotas. É por isso que as dificuldades muitas vezes parecem maiores que as alegrias. Mas o ponto principal é, assim como uma cidade não é feita só de hospitais, o universo não se resume à Terra. Então, chegamos à definição. A Terra é classificada como um mundo de expiação e provas. De acordo com a obra, isso quer dizer que ela tem um propósito duplo. É um lugar de exílio para espíritos que precisam reparar erros do passado, mas também é um campo de treinamento, onde os desafios nos forçam a progredir. Mas olha que interessante, tem um detalhe aqui. Nem todo mundo que está na Terra está na mesma condição. O texto explica que a população espiritual do nosso planeta é bem diversa. Tem espíritos que estão nos seus primeiros estágios, aprendendo o básico, e tem também aqueles que são intelectualmente mais avançados, mas que foram, digamos, exilados de mundos melhores por causa da rebeldia moral. Mas se existe essa escada de mundos, essa jornada para a alma, qual é a força que move tudo isso? O texto apresenta a grande lei que comanda esse sistema todo, a inevitável lei do progresso. O conceito é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Tudo, absolutamente tudo na criação, está caminhando para frente, para cima. Nada fica parado para sempre. Até o que a gente chama de destruição, segundo o texto, é só uma transformação para algo melhor, mais perfeito.
E esse progresso não acontece de forma isolada, é tudo em paralelo. Conforme a humanidade evolui moralmente, o próprio planeta evolui materialmente. O ser humano, os animais, as plantas e a própria Terra, está tudo interligado, avançando junto. O planeta se torna um lar melhor à medida que seus habitantes se tornam melhores. Isso nos traz uma mensagem de muita, muita esperança. Segundo o texto, a Terra não vai ser para sempre esse lugar de sofrimento. A gente estaria bem no meio de uma transição para se tornar um mundo de regeneração. Um lugar onde o bem finalmente vai predominar e a felicidade vai ser a regra, não a exceção. Bom, depois de viajar por esses conceitos tão grandes, tão cósmicos, vamos trazer a discussão de volta para um nível mais pessoal. O que tudo isso significa para cada um de nós? E é sempre bom a gente contextualizar, esses ensinamentos todos. Eles não surgiram do nada. Foram compilados, organizados metodicamente, lá no século XIX, por Allan Kardec. Ele é a figura central na codificação da doutrina espírita. Foi quem estruturou essas ideias em obras como essa que a gente está explorando hoje. Resumindo a ópera, então, a narrativa que a obra apresenta é a de uma longa, longa jornada. Uma jornada de progresso que não para, onde a alma vai passando por diferentes mundos, diferentes experiências, e cada uma delas serve para ensinar, para purificar, com o objetivo final, alcançar a perfeição e a felicidade plena. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Se essa lei do progresso é universal, se ela governa tudo, desde os planetas até os espíritos, qual é o nosso papel individual nisso tudo? Qual é a nossa responsabilidade e, mais importante, a nossa oportunidade dentro dessa jornada cósmica imensa? Fica aí a questão para a gente pensar.